Os cereais de inverno são excelentes opções para a nutrição de aves e suínos. E se engana quem pensa que apenas o milho é uma fonte poderosa de alimento para os animais. Ele inclui pelo menos 5 cereais, dentre os quais o principal é o trigo, né, que é o mais utilizado na alimentação humana. Tem também o triticale, a cevada, a aveia e o centeio, né? Desses 5 cereais, o que tem o melhor valor nutricional e o que mais se aproxima do milho, digamos, que é o alimento padrão de suínos e aves, é o trigo, né? Apresenta um valor energético muito próximo do milho, né? E com um valor de proteína superior ao do milho. No dia a dia das propriedades, os cereais podem substituir o milho de forma parcial ou total, dependendo da espécie e da fase de produção. Por exemplo, o trigo e o triticale, eles podem substituir 100% o milho na ração de suínos. O trigo também pode substituir 100% da ração de frangos de corte, né? Já para frangos de corte, o triticale fica um pouco mais limitado. Digamos que ele pode substituir aí em torno de 70% do conteúdo do milho, né? E a cevada, então, por ela ser um cereal com conteúdo de energia menor, né? Inferior ao do trigo e do triticale, então os níveis de substituição eles são mais restritos. Fica aí na faixa de 15% a 30%, dependendo aí se for frangos de corte ou poedeiras. O trigo é o cereal de inverno que predomina no Brasil. Se somadas, as produções dos 5 cereais chegam perto dos 10 milhões de toneladas por ano, das quais o trigo representa cerca de 85%. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo do Brasil, né? E o Paraná é o maior produtor de cevada do Brasil, né? Mas não existe, assim, nas outras regiões, por exemplo, nós sabemos agora que na região sudeste está aumentando também a produção de trigo, principalmente em Minas Gerais, né? No centro-oeste também, na região do Cerrado, né, o trigo irrigado, e até mesmo aí com iniciativas, por enquanto, ainda mais tímidas, nas regiões nordeste e norte também está começando a haver produção de trigo. O custo-benefício na utilização destes cereais nas rações chama a atenção dos produtores. Um estudo da Embrapa aponta que na equivalência com o milho é possível remunerar de 100% a 105% em suínos utilizando o trigo, levando em conta a questão nutricional e o preço dos principais ingredientes que compõem as rações. Para frangos de corte, fica em torno de 100% de equivalência com o milho. Já no caso do triticale, como ele tem um pouquinho menos de energia do que o trigo, nós podemos remunerar ao redor de 95% a 100% do valor do milho. E para frangos de corte, né, que é uma espécie bem mais exigente em termos de valores energéticos das rações do que os suínos, a remuneração para o triticale fica na faixa de 85% a 90% do valor do milho. E existem alguns fatores, por exemplo, que afetam essa equivalência, né? Então, por exemplo, variações no preço da soja, que é um ingrediente que a gente economiza, né? Quando a gente inclui trigo ou triticale ou cevada nas rações, nós reduzimos a inclusão de farelo de soja. Então, um aumento no valor do farelo de soja, por exemplo, aumenta a equivalência do trigo, do triticale e da cevada em relação ao milho. Com 1.600 matrizes na granja, o suinocultor Valdecir Folador é um dos que aderiu à substituição. E o produtor gaúcho não se arrepende do que fez. Eu tenho experiência de ter utilizado já por 2 anos consecutivos na substituição do milho em algumas fases da produção e não teve problema nenhum, sempre tive bons resultados, o resultado nutricional de desempenho
A questão interna da granja não teve mudança nenhuma da mudança do milho para o trigo. A aceitação dos animais para se alimentarem com a ração à base de trigo, excelente, não teve nenhum tipo de mudança, absolutamente nada. E o desenvolvimento dos animais foi tranquilo, foi da mesma forma, tiveram o mesmo desempenho, o mesmo desenvolvimento, do que se eles estivessem comendo só trigo, só milho no lugar do trigo. Então é um produto tranquilo, um cereal tranquilo para você utilizar na alimentação dos animais, especialmente na suinocultura. E olha que na família de Valdecir, esse conceito de utilizar cereais de inverno nas rações não começou da noite para o dia. Lá na década de 90, quando a granja estava iniciando, a gente estava num processo de crescimento, de evolução, de tecnificação também da granja, o pai já começou a usar trigo. Foi no final dos anos 80, início dos anos 90. Foi assim uma coisa absurda usar trigo para alimentação de suínos. O que se ouvia comentar, a vizinhança, enfim, todos diziam: não, mas onde é que se viu dar trigo para suínos, para os animais? O trigo é para fazer farinha, para fazer pão, é de alimentação humana, isso é pecado. Enfim, tinha toda uma questão cultural envolvida. É mais uma questão, acho, de tabu, de preconceito, de falta de conhecimento, ou até por questões de, quem sabe, de facilidade. Todo mundo está acostumado tradicionalmente com o milho, farelo de soja e os outros componentes minerais e vitamínicos que você formula a ração. Então acaba que sair do quadrado, sair da caixa, às vezes é dificultoso, as pessoas têm resistência a mudanças. O que os estudos apontam como uma alternativa viável para quem produz, o suinocultor acredita ser uma tendência para o mercado. Tem espaço para isso, tem mercado, tem produção. O produtor de cereais ele está disposto a plantar, cultivar em maior quantidade esses cereais de inverno, desde que o setor de proteína animal, da indústria de suínos e de aves, se comprometa em adquirir também o produto, para que ele possa ter a viabilidade de implantar esse produto na sua propriedade.